eu queria aproveitar agora mais um pouquinho da aula para a gente fechar o encapsulamento, né? O assunto do encapsulamento. Nós vimos já essa questão de termos duas visibilidades, né? Duas formas de enxergar, né? A gente viu que com o private e o public, a gente consegue dizer o que é visível dentro da classe e o que é visível para todo mundo, inclusive para qualquer objeto da classe. E agora, eu queria mostrar mais dois níveis de visibilidade que ficam no meio do caminho, entre um e outro. Nem é privado totalmente, nem é público totalmente, né? Então, em UML, como eu já introduzi, existem 4 visibilidades. A mais restrita de todas é a private. A mais permissiva é a public. E aí, nesse meio, vai existir também a protected e a visibilidade de pacote, né? Então, tem a protegida e a visibilidade de pacote. Aqui, eu quero deixar, como a disciplina é programação orientada a objetos, então a gente tem um foco não na linguagem, mas um foco no paradigma, tá? Mas como a gente lida com programação, não tem como deixar de ver também aspectos da linguagem, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Existe uma incompatibilidade sutil entre Java, por exemplo, e o UML, tá? Então, a maneira como a UML define as visibilidades, né, é uma. Java, quando foi implementar, ele acabou flexibilizando e alterando sutilmente essa questão da visibilidade, tá? Agora sim, vou explicar em detalhes. Por quê? A visibilidade protegida em UML, o que é que ela diz? Olha, se eu digo que uma coisa ela não é privada, nem é pública, ela é protegida. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, a placa vai ser protected. Tá? O que significa isso? O fato da placa ser protected em UML, ele quer dizer que o protected é um quase privado, é quase private, tá? Com uma diferença. Quem herda esse atributo ou esse método também consegue visualizar, também consegue acessar. Então, em outras palavras, o protected, deixa eu voltar aqui, ele vai valer para os filhos, para as subclasses. Então, se por acaso o nome do usuário fosse protected, o símbolo de protected em UML é o jogo da velha, né? Se o nome fosse protected, quer dizer que esse nome ele vai ser visível dentro da classe usuário, mas também dentro de todas as classes que herdam de usuário, né? Então, está protegida, porque está restrita a mim e a minha descendência, né? E a mais ninguém. Se alguém pegar um objeto do tipo usuário e tentar acessar, o valor do atributo nome não iria acessar, estaria invisível. Tá joia? Então, o protected de UML é assim. E por que em Java é um pouco diferente? Tá? Antes de ver como é o protected em Java, vamos ver o outro tipo de visualização, né? A outra visibilidade. Então, além de public, private e protected, existe uma visibilidade modular em UML, que é representada pelo til, e essa visibilidade modular, ela diz respeito às classes próximas, né? Então, eu criei, deixa eu dar um zoom aqui, quando foi na terça-feira, a gente criou um pacote, um diretório, uma pasta, que a gente chamou br.ufal.aracomp.poo.encapsulamento, tá? Eu vou criar um outro nome, encapsulamento 2, vou dizer que foi a aula 2 que a gente criou, né? Pronto, agora eu tenho um encapsulamento, outro encapsulamento 2. No encapsulamento 2, eu vou mover o meu principal para ele.
Ok? Mova. E vou mover. Vou deixar só o carro aqui no encapsulamento e os outros eu vou mover tudo para baixo. Para outro pacote. Aí não tem problema, tá? Então, aqui no meu encapsulamento, para poder ficar didático, o motorista eu vou deixar no outro pacote, para poder o carro não ficar sozinho. Brincar um pouquinho com isso. Então, olha só, o motorista está no mesmo pacote do carro. Carro combustão, carro elétrico e a classe principal está em outro pacote, tá? Pronto, então, olha só. O fato desses caras estarem em pacotes diferentes fazem com que eles tenham uma certa distância. Quem está no mesmo pacote está mais próximo, não é verdade? Então, eu poderia dizer que, olha, placa pode ser acessado por qualquer classe próxima. Qualquer classe que esteja no mesmo pacote. Essa é a visibilidade default de Java. Quando eu não coloco nada, subentende-se isso, tá? Que o ML é o tio, é a visibilidade modular. Então, do jeito que está aqui, eu estou dizendo que placa tem uma visibilidade de pacote, né? E foi definida dentro da classe carro. Como o motorista está no mesmo pacote de carro, eu poderia, né, nesse caso daqui, por exemplo, deixa eu tirar essa lista para poder a gente não usar muitos métodos da lista para não confundir vocês. Vou deixar como uma associação 1 para 1, tá? Então aqui vai ser o set carro e o get carro só. Estou só corrigindo aqui, desfazendo o que eu tinha feito para virar lista, tá? Aqui eu vou gerar de novo o get carro. Pronto. Aí digamos que em uma certa implementação, eu chegasse aqui e colocasse carro, ponto, ou this.carro, né? This.carro, ponto, placa, igual ABC 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, nesse caso, eu estou dentro da classe motorista. E dentro da classe motorista, eu consigo acessar um atributo da classe carro diretamente. Por quê? Porque esse atributo da classe carro, ele tem a visibilidade default, a visibilidade de pacote. Então, quem está no mesmo pacote consegue ver. Aí você diz, se o motorista que nem herda de carro consegue ver, então o carro a combustão, por exemplo, vai conseguir ver? Não. Se eu colocar aqui, por exemplo, no abastecer, digamos que eu coloque aqui, ó, this.placa igual ABC 1, 2, 3, 4. Ele dá erro. Por quê? Porque a visibilidade não permite que filhos vejam. É só quem está no mesmo pacote. Beleza? Agora, olha só a sutileza. Em UML, a gente viu, né, que existe uma visibilidade, que é o protected, que permite que os filhos enxerguem. Beleza, isso aí continua valendo em Java. O protected de Java, ele funciona parecido com o de UML. Então, os filhos conseguem ver, né? Então, se eu fizer a visibilidade protected, isso aqui já não vai mais dar erro, tá? Por quê? Porque apesar de carro combustão estar em outro pacote, ele é filho. E se é filho, o protected vai valer para ele. Só que em Java, além do protected valer para os filhos, vale também para quem está no mesmo pacote. Então, a visibilidade protected de Java não dá erro aqui na classe motorista. Tá? O motorista não é filho. E ele está acessando direto
o atributo do carro. Então, a visibilidade de pacote, que é o padrão, sem fazer nada em Java, faz o import em todo mundo que está no pacote. O protected faz o import em todo mundo que está no pacote e em todos os filhos, em todas as classes filho. Então, mesmo que estejam em outros pacotes. Tá joia? Então, é por isso que deveria dar erro, se fosse pelo conceito UML, né, pela essência da orientação a objetos, deveria dar erro nessa linha 18. Porque motorista não é filho, e o atributo placa, ele é protected. Então, só quem poderia ver era a própria classe e sua descendência. Mas então, em Java, se fosse em outra linguagem de programação, talvez desse erro. Exatamente. Porque essa característica é do Java. É do Java. No paradigma de orientação a objetos, o protected é exclusividade da própria classe e das suas filhas. Né? No paradigma. Mas aí Java flexibilizou um pouquinho e disse, não, quem está no pacote também pode. Né? Aí foi a maneira como a linguagem optou por implementar. Né? Então, tranquilo. Só para ilustrar, deixa eu tirar isso aqui também, para não ficar lixo. Né? Aqui está dando erro porque a gente mudou a implementação, né? É para ser 7 no lugar do F. Então, beleza. Então, ficou claro essa questão da visibilidade, né? São 4 tipos, né? Em UML, se a gente for olhar, existem, eu vou até abrir de novo aqui, para poder a gente mostrar como fica no diagrama, né? Então, o class diagram, vamos lá. Então, existe private, vou colocar tudo string, tá? Atributo A, atributo B, atributo C e atributo D. Pronto. Então, um de cada visibilidade. Aqui a gente tem atributo A. O atributo A, qual a visibilidade dele? Privado. O B. É público. O C. É protegido. E o D? Visibilidade de pacote, né? De pacote, exatamente. Então, essas são as 4 visibilidades, né, do paradigma de programação orientada a objetos. Vale para atributo e também vale para métodos, né? Então, a gente vai brincar um pouco com eles quando a gente estiver vendo padrões de projeto, por exemplo. Então, a gente vai querer que algumas classes filhas alterem valores de atributos que foram herdados, né? Por exemplo, tem método na conta que a gente pode querer que as filhas acessem. Por exemplo, aqui a gente tem o validar senha. Validar senha, eu posso precisar do validar senha, eu vou precisar do validar senha quando eu for redefinir, quando eu for implementar uma nova versão do sacar na conta corrente. Eu preciso ver se a senha está certa. E se ele for privado mesmo, eu já estou dando spoiler da próxima aula, mas nada não. Né? Aí, se ele for privado mesmo, vai dar erro aqui, porque ele não vai conseguir executar o método que ele mesmo herdou. Ele herda, mas ele não enxerga. Né? Ele não consegue rodar. E aí, se ele tiver uma visibilidade protegida, protected, então as classes filhas conseguem acessar. Então, ela vai conseguir enxergar esse método e executar o método. Não salvar. Por hoje, era isso. Né? Então, eu queria ter certeza que vocês, né, ficaram dominando mesmo esses conceitos. Eu não diria nem introdutórios, eu diria os conceitos-chave da programação orientada a objetos. Né? Esses conceitos, eles são a base, né, do paradigma. Então, o que a gente vai ver daqui para frente é consequência desses conceitos. Né? Então, é muito importante a gente
ver bem e ter esse domínio do que é a herança, né, do que é a associação, né, como a associação vira no código, olha, a associação virou atributo, né, quer dizer que eu tenho um objeto que eu consigo acessar, né, e aí a gente vai, a partir disso daí, né, desmembrar, digamos assim, em cenários de utilização. Aí vão entrar os padrões de projeto, aí a gente vai ver conceitos como polimorfismo, para ir aprofundando. É só aprofundar. Agora, os conceitos são esses.